Você sabia que muitos alimentos citados na Bíblia têm benefícios poderosos para a saúde? Pois é, neste vídeo eu vou falar de 5 alimentos da Bíblia que podem melhorar a sua saúde, melhorar a sua vida. Muito antes da ciência moderna surgir, Deus já tinha os princípios, que apresentava a nutrição, nas nossas vidas, no nosso corpo, para fortalecer a nossa imunidade, viver bem, viver melhor. Esse é o intuito deste vídeo, Hoje você vai descobrir aqui os 5 alimentos bíblicos que podem ajudar você a viver mais e viver melhor. Então fica até o final. O 5º alimento eu acho que é o melhor alimento, mas eu queria que você ficasse bem firme, porque aqui você vai aprender alimentos de como melhorar a sua saúde e ter o seu corpo melhor. Vamos para o primeiro alimento? Bom, nada melhor do que falar do azeite de oliva. Não, isso aí eu sabia que vocês já tinham isso aí. Azeite de oliva na Bíblia tem como simbolismo, a cura, fala muito da cura, fala muito da unção, da provisão. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então vamos lá. Hoje nós sabemos que o azeite, ele ajuda no coração. A gente sabe isso, eu sei que você tem essa ciência, O azeite de oliva também combate inflamações e protege o cérebro. Olha aí, você que tem dificuldade de memorização, você que tem dificuldade de estar sempre lembrando das coisas, tem problema de esquecimento, o azeite de oliva também, ele funciona para o aperfeiçoamento do cérebro. Ele protege muito o cérebro. Isso é muito importante para que já quem tem uma idade, Eu que já tenho aí 50 anos, daqui a 10 anos já sou considerado idoso. Então, para a gente que já está pensando em uma melhora no corpo, melhora na saúde, essa informação é muito importante. Então vamos lá. Aí você pergunta, o ideal do azeite de oliva é como? Qual é a forma de você consumir? O ideal é você de 1 ou 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem por dia. 1 ou 2 colheres por dia. Tem que ser azeite de oliva extra virgem. Daqui a pouco eu vou trazer alguns detalhes sobre isso. O azeite de oliva, ele atua como um poderoso antioxidante e anti-inflamatório, auxiliando o quê? Na saúde do coração e da saciedade. Dá aquela sensação de que você já comeu o suficiente. Então é muito importante também você saber disso. O azeite pode ser consumido em cru, natural, pode ser consumido em jejum ou como parte de uma refeição, A gente pode fazer isso também. Aí você fala assim, então vamos lá. Em jejum, eu fiz aqui algumas anotações de como você usar isso, na forma de consumo. Bom, em jejum, tomar 1 colher de sopa pela manhã estimula a vesícula a liberar a bile. Olha para isso. É o que melhora a digestão ao longo do dia. Então, se você tomar 1 colher de sopa pela manhã em jejum, antes de comer, você toma lá o seu azeite de oliva em jejum e isso estimula a vesícula a liberar a bile. Isso vai dar uma saciedade melhor, Outra forma de você consumir, eu falei de jejum, Antes das refeições, consumir também, o azeite antes do almoço ou jantar pode também aumentar a saciedade e reduzir o apetite. 1 colher de sopa antes do almoço ou antes do jantar também reduz a saciedade. Ele vai reduzir o apetite. Outra forma de consumo, nas saladas e pratos. Regar alimentos já pronto com azeite também extra virgem, cru, É uma excelente maneira de você absorver os nutrientes, colocando em cima da salada. Então, tem aí a forma de consumo. Aí você vai inventando, Sempre 1 colher ou 2 colheres por dia, ok? Agora, como escolher o azeite certo? Presta bastante atenção nesse detalhe.
Você precisa dar preferência ao azeite extra virgem, né? Azeite de oliva extra virgem. Por quê? Porque ela possui a maior pureza. Ela vai ter mais antioxidantes, que são os polifenóis, né? E acidez menor de 0,5%. Então você vai olhar o azeite de oliva e vai analisar lá 0,5%, né, da acidez. Esse é o melhor azeite de oliva extra virgem. Outra coisa, um detalhe muito importante. Um azeite de alta qualidade, guarde bastante essa informação. Um azeite de alta qualidade, ela costuma apresentar mais amargor, fica mais amargo. Então você tem que atentar para isso. E também, na hora que você provar dele, você também vai sentir um certo sensação de picância. Vai ficar como se fosse uma ardência, né? Por quê? Quanto maior é a qualidade do azeite, ele vai ser mais amargo e mais picante. Então, esses ficam os seus detalhes aí. Outra coisa muito importante também, você não deve conservar o azeite de oliva em lugares claros e quentes. Por exemplo, perto de fogão, não pode armazenar o azeite. Por quê? Porque ele vai perder os nutrientes, ele perde a oxidação, né? Aí os oxidantes do azeite ele perde, então vai perdendo a qualidade do azeite. Sempre é bom você guardar no armário, lugar fresco, na sombra, não tem luz do sol, né? Não tem iluminação nenhuma e nem fonte de calor. Isso conserva mais os nutrientes do azeite de oliva. Pegou essa informação? Então agora vamos para o segundo alimento. Bom, o segundo alimento ele fala do mel. Olha, o segundo alimento para poder você ver mais e melhor, com a saúde perfeita, com o seu condicionamento físico, espiritualmente falando, emocionalmente falando, porque se você está bem com a saúde física, você vai estar também bem espiritualmente e emocionalmente. Então vamos lá, o mel, você sabia que o mel era um sinal de abundância na terra prometida? A Bíblia fala de um simbolismo de que se aquele lugar havia muito mel, era um sinal de que a abundância de Deus estava naquele lugar. Olha que coisa tremenda, né? Perfeita. O mel, ela é uma fonte de energia natural. Ela aumenta a imunidade, exatamente, o sistema imunológico. E ela protege o seu bem-estar. O mel é excelente para poder você tomar diariamente, uma colher de sopa diariamente. Você vai também estruturar a sua saúde, você vai renovar o seu sistema imunológico. Olha o que a Bíblia diz, né, em Provérbios sobre o mel. Eu achei interessante, que eu nem deixei aqui aberto, eu vi aqui agora nos textos. Provérbios 24, no versículo 13. Provérbios 24, no versículo 13. Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Que maravilha! A Bíblia fala do mel como algo de abundância natural, uma fonte de alimento que aumenta o seu sistema imunológico. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Vamos para o terceiro alimento para que você aprenda. São os figos. Olha que maravilha! Os figos são ricos em fibras e ajudam o intestino, algo essencial para a terceira idade. Então, a fibra ela vai ajudar justamente a funcionar a movimentação do intestino, fazendo com que você se sinta bem, né? Um intestino bem trabalhado, né? Muito bem, digamos assim, você se sente bem. A pior coisa é quando você não tem as suas necessidades feitas diariamente. Você fica incomodado, você fica desconfortável, digamos assim, né? Então, já o figo, ele é rico em fibras e ajuda o funcionamento do intestino. O figo, ele é usado muito nos tratamentos de pessoas que têm problemas de ir ao banheiro. Os figos, então, servem também para que você, né, vá ter uma saúde perfeita. Olha que Isaías, o livro de Isaías, fala no capítulo 38, aí você fala assim, mas rapaz, até o figo Deus fala na Bíblia, fala, Isaías 38, 21, diz assim, ó,
Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Pasta de figos, quando é colocado na úlcera, vai restaurar a saúde. Então, figo é um dos alimentos que Deus colocou para que nós possamos restaurar a nossa saúde. Então, se figos são ricos em fibras e ajudam o intestino, também cura úlceras, cura feridas. Quando se coloca pasta de figo, como a Bíblia mesmo diz aqui, tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Isso foi uma indicação, uma medicação, preste atenção, do profeta Isaías. É interessante, né? Como é perfeita a Bíblia. Por isso que aqui neste canal eu venho trazer informações, eu venho trazer coisas da Bíblia, de como viver mais e melhor, ter uma longevidade, uma saúde perfeita na terceira idade. É importante que a gente esteja em comunicação. Eu quero que você coloque nos comentários a sua dúvida, o que você quer aprender mais sobre a terceira idade, de como viver, tudo baseado na palavra de Deus. Tudo vai ser diagnosticado pela palavra de Deus. Por isso que o nome do canal é Como Viver Mais e Melhor com a Bíblia. Tá gostando? Não deixa de dar um like aí, hein? Não sai daqui sem dar um like, não. Fica aí comigo até o final, porque eu só estou ainda no terceiro alimento. São 5 alimentos. Vamos para o quarto alimento. Esse aqui é bem conhecido. Eu tenho certeza que você tem a prática de consumir este alimento. É chamado de lentilhas. Já ouviu falar de lentilhas? Pois é. As lentilhas, elas são fonte de proteínas, ferro e energia. Se você quer fortalecer os seus músculos, ferro, energia, proteína, lentilhas. As lentilhas, elas são excelentes. Preste atenção, as lentilhas aparecem, sabe aonde? Olha que história aconteceu na Bíblia. Eu tenho certeza que você vai lembrar agora. Lembra da história de Esaú e Jacó? Um prato de lentilhas. Lembra? Pois é. Na velhice, as lentilhas, elas fazem como dar força aos músculos, né? Então, quando nós estamos já na idade avançada, quando nós chegamos àquela idade, temos dificuldade de ter forças nas musculaturas, nas juntas, né? Assim, as lentilhas, elas funcionam para isso, porque elas são ricas em proteínas, são ricas em ferro e são ricas em energia. Então, aqui está a quarta e penúltima alimento para poder você viver mais e melhor, com uma bela saúde, lentilhas. Então, em Gênesis 25:34 fala da história do prato de lentilhas que Jacó estava preparando para ele, mas quando Esaú chegou da caçada, cansado de tanto caçar, e ele deu aquela oferta para Esaú, fazendo fez um negócio com Esaú. E como Esaú estava cansado, estava fadigado, tinha se desgastado de tanta energia que tinha se desprendido de estar caçando, ele recebeu aquele prato de lentilha que fez ele fortalecer os seus músculos. Por quê? Porque havia ali fonte energética, havia naquele prato energia, havia proteína, havia ferro. E aí Esaú não contou conversa. Ele aceitou aquele prato de lentilha e ele sentiu a força, a restauração muscular novamente. Então a Bíblia também nos ensina de como renovar as nossas forças, de ter forças nas musculaturas, nas juntas, com um prato de lentilhas. Agora vamos para o último e quinto alimento, para que você venha a viver mais e melhor. Bom, como eu falei, esse alimento eu acho um dos mais importantes, que eu considero, né? Eu considero esse alimento um dos mais importantes e a gente não pode deixar de ter na nossa mesa, né? Principalmente quem está aí já chegando a partir dos 50, dos 60, a gente não pode deixar. É o peixe, né? O peixe, ele foi muito presente no ministério de Jesus, né? Então, o peixe, ele é imprescindível. A gente precisa ter o peixe. Por quê? Porque o peixe, ele é rico em proteína e ômega 3. E quando nós começamos a alcançar uma idade avançada,
nós temos da deficiência do ômega 3, que serve para quê? Porque com a deficiência do ômega 3 a gente perde a capacidade da memória. Então a gente perde a força nas articulações, aí junta, aí vem artrite, artrose, que você sabe, né? E ajuda também o coração. Então o peixe, para mim, ele é o mais completo de todos os 5 alimentos. Para mim, eu acredito que o peixe ele vai fortalecer o seu cérebro, ele vai fortalecer o seu coração, ele vai fortalecer as suas articulações. Então o peixe é o 5º e último alimento que eu deixo aqui para você ter uma saúde perfeita. E aí, o que você tem achado do vídeo? Coloca nos comentários o que você achou, qual a sua dúvida e o que você quer mais saber de como viver mais e melhor com a Bíblia. E eu vou trazer aqui as respostas pelas quais você tem interesse. Lembre-se, toda terça e quinta, às 19 horas, nós temos aqui um vídeo de informação, um vídeo interativo para que você participe conosco de tudo aquilo que você está aprendendo e também compartilhe suas experiências, compartilhe com a experiência de cada vídeo, o tema que foi falado, o que foi explicado, a experiência que você teve com aquilo que você tem vivido. Bote nos comentários, vai edificar tanto a mim e vai edificar também as pessoas. Então, em João, para finalizar, em João 21:9, né, que fala do peixe, eu não posso deixar de falar sobre isso. Então, em João 21:9, diz assim: ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. Jesus, quando ressuscitou, aqui a Bíblia fala que quando ele aparece para os 7 discípulos, disse que estava à beira da praia e estava fazendo um churrasco. Sabe qual era o churrasco? Era peixe e havia pães também. Então estava sendo assado peixes ali. Então havia uma memorização da vida dos discípulos que Jesus ele celebrava muito, ele falava muito dos peixes, que era uma fonte de alimento, de rejuvenescimento, fortalecimento do cérebro, das articulações, do coração. A gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa se precaver. A Bíblia, ela não é um manual de dieta, eu quero deixar isso aqui bem claro, mas a Bíblia revela princípios poderosos de cuidado com o nosso corpo e a gente tem que atentar para isso. A gente tem que aprender daquilo que o Mestre nos ensina. Se ele nos dá uma boa alimentação biblicamente, então nós vamos também viver isso. Cuidar da saúde também é uma forma de honrar a Deus. Você sabia? E Deus gosta quando vê você preocupado ou interessado em cuidar da sua saúde, porque você é templo do Espírito Santo. Viver mais é importante. Agora, viver melhor é sabedoria. Não basta somente a gente querer viver muito tempo, mas viver melhor significa que você é muito sábio, é muito sábia. Que você entenda esses princípios e continue conosco neste canal. Este canal ele foi feito para pessoas da terceira idade ou pessoas que têm interesse de como chegar a uma vida melhor, como eu com 50 anos. Porque eu já estou me preparando. Com 50 anos já estou pensando em viver uma vida melhor, mais e melhor. Por isso, eu tenho adentrado nos estudos da Bíblia e o que ela nos ensina acerca do nosso corpo, nosso bem-estar, e a gente precisa atentar para isso. Amém? Que Jesus Cristo continue te abençoando. Aprenda a colocar esses 5 alimentos na sua casa diariamente e que verdadeiramente você vai ser muito abençoado e vai viver muito mais e melhor na sua história. Deus te abençoe.